Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor político, moral ou social sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca. Vamos lá pôr o direito às claras. Passamos todos por um mesmo trauma. Tivemos que nos ajustar, foi uma completa mudança na nossa forma de nos relacionarmos, de estarmos na presença um do outro, de nos reconhecermos e reconhecermos aquilo que é a importância da vida da sociedade. Vivemos e, apesar de muitas perdas, superamos a pandemia referente à Covid-19. Mas tivemos que nos ajustar a todos os níveis e o mercado de trabalho não ficou de fora. Tivemos que fazer ajustes. Foram aprovados decretos atrás de decretos que impunham isolamentos, que impunham redução do pessoal de trabalho nos locais de trabalho, que impunham uma série de medidas para prevenir a propagação do vírus. O mercado de trabalho não podia parar. A economia do país e do mundo não podia parar. Era crucial que fossem encontradas soluções viáveis para a continuidade das atividades da empresa, sob pena de um colapso total. É neste contexto que nasce o Decreto Presidencial 52/22 de 17 de fevereiro, que regula o teletrabalho. De facto, o teletrabalho não é uma novidade da nova Lei Geral do Trabalho. A nova Lei Geral do Trabalho o que faz é trazer este tipo de contrato para a sua redação como um tipo de contrato especial, mas a sua regulamentação continua a ser feita de forma central e fulcral pelo Decreto Presidencial 52/22 que eu referi. Começar por dizer que este decreto define teletrabalho como sendo a prestação laboral realizada com subordinação jurídica habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias de informação e comunicação. Naturalmente, o recurso ao teletrabalho só vai ser possível para aquelas atividades que não exigem uma presença física do trabalhador, uma execução física do trabalhador na sua atividade. Então, se estivermos a falar em posições como enfermeiro, bombeiro, mecânico, médico, motorista, portanto, são funções que por si só são incompatíveis com o teletrabalho, então não podemos nunca falar aqui do recurso ou da possibilidade de recurso a este tipo especial de contrato. A lei prevê duas formas de constituição de uma relação em teletrabalho. Uma que é consensual, que pode ter iniciativa do trabalhador ou da entidade empregadora, portanto, sendo consensual, há um acordo entre as partes acordam que o trabalhador vai passar a fazer teletrabalho e acordam os termos desse teletrabalho, mas há também uma que é compulsiva, ou seja, casos específicos em que, verificadas as condições, a entidade empregadora não pode sequer se opor ao teletrabalho. Estas são situações em que, em regra, o trabalhador está numa situação mais frágil ou alguém do seu agregado familiar está numa situação mais frágil. O legislador aponta aqui algumas condições, dizendo, por exemplo, uma mulher grávida com uma situação de saúde atendível. Naturalmente, neste caso, sempre suportado por documentos médicos, a entidade empregadora não pode se opor a que esta mulher grávida, mais uma vez, sendo a sua função compatível com o teletrabalho, faça a sua prestação de trabalho através do recurso a este tipo de contrato. Outra situação é o trabalhador ter a seu cargo e a seu cuidado um menor de 5 anos de idade ou uma pessoa com uma capacidade ou uma necessidade de dependência referente a uma deficiência ou uma incapacidade igual ou superior a 60%. E mais uma vez, esta necessidade especial resultante da incapacidade tem naturalmente que ser comprovada por documentos médicos. Uma outra situação é ao próprio estado de saúde do trabalhador ser precário e ser incompatível com um trabalho presencial, desde que, mais uma vez, provado de forma documental. E por último, aqueles casos, como aconteceu na pandemia, casos de necessidade, estado de necessidade constitucional, que é o próprio Estado, que é o próprio Executivo, que determina este tipo de medidas. Em todos estes casos que eu acabei de enumerar, a entidade empregadora, sendo a função compatível com o teletrabalho e o devidamente comprovado, como eu disse, por documentos, a entidade empregadora nem sequer pode se opor à aplicação de um regime de teletrabalho a este trabalhador.
Atenção, ficar em teletrabalho não significa descurar das obrigações que resultam do contrato. Ainda que em teletrabalho, o trabalhador tem de cumprir o horário de trabalho que for estabelecido, tem deveres de assiduidade, tem deveres de lealdade, tem deveres de proteção de informação e equipamentos que lhes sejam entregues. Portanto, não se trata de ficar em casa com um horário livre para trabalhar quando se quer. Trata-se apenas de mudar o local onde esta prestação de trabalho é feita. Em vez de ser feita de uma forma presencial no centro de trabalho, é feita, em regra, quando estamos a falar em teletrabalho em casa, mas não necessariamente fora do centro de trabalho. A violação dos deveres dos trabalhadores, ainda que em teletrabalho, pode constituir infração disciplinar e pode, inclusive, constituir causa de responsabilidade civil para o trabalhador. Exemplos de perda de material, exemplos de partilha de informação e de passwords da empresa, tudo isto pode acarretar para o trabalhador responsabilidades não só na relação laboral, mas responsabilidades civis de indenização e de pagamentos de compensações à entidade patronal. O legislador faz também exigências para a entidade empregadora. Em regra, é a entidade empregadora quem deve dar os meios ao trabalhador para que ele possa prestar o teletrabalho em casa. Há uma ressalva se o trabalhador se oferecer para o efeito e a entidade empregadora não poder fazer, usar então os seus meios próprios para prestar este trabalho através da sua casa. Portanto, estamos a falar, eventualmente, do uso do computador pessoal do trabalhador, caso a empresa não tenha condições de dar um computador ao seu trabalhador. E depois há mais. O legislador prevê ainda a possibilidade da entidade empregadora visitar o local de onde o trabalhador está a prestar o teletrabalho. Exatamente. O legislador dá a possibilidade da entidade empregadora ir à casa do trabalhador e verificar se, de facto, durante o seu horário de trabalho, ele está a prestar o trabalho em que foi acordado. A única exigência que faz aqui é que a entidade empregadora faça um aviso com uma antecedência de pelo menos 24 horas da data em que quer visitar o local, e o local será sempre visitado ou na presença do trabalhador ou na presença de alguém que o trabalhador nomeie para o efeito. E mais, o legislador até dá a possibilidade da entidade empregadora colocar meios de vigilância no local onde o trabalhador está a prestar o seu teletrabalho. Tem, naturalmente, que respeitar a privacidade da vida privada do trabalhador, mas com fundamento em segurança e proteção dos seus bens. A entidade empregadora pode, inclusive, montar um sistema de vigilância para proteger e garantir a segurança destes bens. Claro que aqui tem que se fazer aquelas considerações referentes à vida privada do trabalhador. Estamos dentro da casa dele, a não ser que ele tenha um escritório que não invada a sua privacidade, é muito complicado ultrapassar esta questão da intimidade da vida privada para controlar o computador eventualmente entregue pela empresa para que o trabalhador preste o seu teletrabalho. Embora o teletrabalho, esta ideia do teletrabalho tenha ganho força na altura do contexto da pandemia, e foi aí que foi aprovado o decreto que vigora em Angola, eu entendo que o teletrabalho veio para ficar. Há muitos estudos que mostram que o recurso ao teletrabalho conduziram a uma melhoria de qualidade de vida dos trabalhadores, conduziram a um maior equilíbrio na relação entre a vida profissional e a vida familiar, trouxeram mais produtividade, trouxeram mais flexibilidade, trouxeram criação de métricas, portanto reduziram aquela ideia do trabalho das 5 às 17 e aumentaram a ideia do trabalho com resultados, com objetivos a alcançar a semana ou ao mês, com natural redução de stress, entre outros. Para as empresas, por exemplo, resultou numa redução de custos consideráveis. Portanto, ter trabalhadores no local de trabalho traz custos para a empresa. Tem custos consumíveis, água, luz, café, enfim, uma série de consumíveis que se tem no escritório que, retirando as pessoas do local de trabalho, permitindo que elas prestem o seu trabalho à distância, estes custos foram reduzidos. Há imensos estudos que foram feitos na altura da pandemia e pós-pandemia que resultam nisso. E ainda há, inclusive em Angola, muitas empresas que agora usam um sistema híbrido, um sistema misto, em que permitem que os seus trabalhadores façam
parte dos dias presenciais e parte dos dias em teletrabalho e tem de facto resultado muito bem. E na tua empresa, como é que é? Conta-me nos comentários como é que é visto o teletrabalho. É visto com bons olhos ou é visto com aquela ideia de o trabalhador a partir de casa não produz? Os vossos comentários são muito importantes para mim, o vosso feedback é sempre muito importante para mim. É daí que eu tiro a inspiração para trazer temas e mais temas. Lembrem-se que nós falamos só do direito de trabalho, temos focado nele porque é a novidade e as dúvidas são muitas por aí, mas fiquem super à vontade para me trazer outras questões referentes a outros ramos de direito. Eu vou ter o cuidado de estudar e tentar de uma maneira clara, de uma maneira precisa, de uma maneira simples, trazer aquilo que o ordenamento jurídico traz para vocês. Eu sou a Zaida Amado Faneca, este foi o Direito às Claras.